Hoje a gente vai falar sobre um comportamento que está fudendo com a sua liberdade. Ele está ferrando com tudo, ele está acabando com a sua liberdade. Vamos entender o seguinte, a minha mente, a minha vida é reflexo das decisões que eu tomo. Então, como a minha vida é reflexo das minhas decisões, das decisões que eu tomo, é muito importante eu estar ciente de quais são essas decisões que eu tomo. E aí, hoje, o nosso foco dentro desse processo para você se tornar um freestyler é você entender quais são esses comportamentos. Existem vários comportamentos que estão te atrapalhando. Hoje, eu vou te passar um desses comportamentos. O meu foco aqui vai ser com esse comportamento que está sendo um obstáculo na sua vida de freestyler. Para que eu possa viver a vida intensamente, para que eu possa viver uma vida incrível. Mas isso só é possível se eu aprender a lidar com as 4 forças que impactam diretamente a minha vida. Eu mesmo, a minha mente, os meus relacionamentos, o dinheiro e o tempo. Hoje a gente vai tratar da minha mente e dos meus relacionamentos, que são as forças que têm a ver comigo, tá? Normalmente a gente vai variar aqui dentro do programa. Alguns momentos eu vou falar estratégias de marketing, outros momentos eu vou falar sobre o empreendedor em si, porque não adianta nada eu te ensinar o marketing se você não souber lidar com o empreendedor. E Fagner, qual que é esse comportamento, então, que está ferrando com tudo, que está me sacaneando, que está acabando com a minha liberdade? Esse comportamento é a necessidade de aprovação. Aquele pensamento que sempre vem na nossa cabeça quando a gente resolve fazer algo diferente. O que os outros vão pensar se não der certo? O que os outros vão pensar se eu começar a gravar vídeo na internet? O que os outros vão pensar se eu comprar um programa online? Ou seja, o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar. Ah, Fagner, mas eu não sei, eu não me preocupo com o que os outros vão pensar. Mas vamos lá, e você? Qual que é o seu nível de julgamento? O quanto você tem se julgado nesse processo? Porque se você é o seu pior carrasco, adivinha? Você é o pior carrasco justamente por conta dessa necessidade de aprovação. E qual é a necessidade de aprovação que eu tenho quando eu sou o meu próprio carrasco? É uma necessidade de aprovação para os meus pais. Mas eu já vou falar sobre isso aqui. Então segura aí. O que eu preciso que você entenda é que se hoje você não tem uma vida freestyler, é porque as decisões que você tomou ao longo da sua vida te levaram para o caminho oposto. E por que eu tomo decisões que são contrárias ao que eu quero? Eu quero ter uma vida livre, eu ter uma vida abundante, ter uma vida feliz. Por que eu tomo decisões contrárias a isso? Porque eu tenho necessidade de aprovação. Eu preciso que o mundo me aprove, as pessoas me aprovem, eu me aprove. Eu estou sempre cobrando essa aprovação. Bom, normalmente, quando a gente pensa o que os outros vão pensar se eu não der certo, e se eu quebrar, o que vai acontecer, a nossa maior preocupação tem a ver com uma autoimagem que a gente constrói. Eu preciso parecer ser algo que eu não sou. De onde é que vem essa necessidade de aprovação? Isso tem a ver com a forma como a sua infância, o seu passado foi construído. Isso me gera um sentimento ruim. Se quando alguém fala algo de mim, eu tenho um sentimento ruim. Se eu, só de pensar no que as pessoas podem falar, eu me sinto mal, o que acontece? Eu tenho, na verdade, um vazio existencial interior, uma carência emocional inconsciente que é, digamos, sustentada, que é preenchida pelo reconhecimento das outras pessoas. Se eu tenho que viver uma vida, uma imagem daquilo o que as outras pessoas esperam de mim. E aí você vai falar assim, Fagner, será que é assim? Vamos lá. Você está na profissão que você escolheu? Ou você está na profissão que falaram para você que você deveria ter? Você está no emprego que você gosta, no emprego que você ama, ou você está no emprego para manter as aparências, para parecer bem-sucedido para os outros? De onde vem essa necessidade? Normalmente vem de pais rígidos. Eu tinha pais muito rígidos que cobravam de mim um comportamento exemplar. E essa lacuna emocional vai criando um padrão emocional ao longo da nossa vida que vai fazendo com que eu precise atender isso constantemente durante toda a minha vida para preencher aquele vazio que eu sentia lá de quando eu era criança. Se eu hoje não estou tendo a vida que eu gostaria de ter, isso é um sinal
de que eu estou tomando decisões contrárias à vida que eu quero ter. Porque se eu não me sinto realizado, eu preciso superar esse medo, não é mesmo? Como é que eu posso superar? Como é que eu faço? Se eu não estou satisfeito com a vida que eu tenho, se eu não estou feliz com as coisas que estão acontecendo, o que eu posso fazer para não precisar seguir esse instinto? Bom, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que fazer as pazes com o meu passado. O que acontece? Vamos entender como é que funciona a nossa mente e os nossos comportamentos. A qualidade da minha vida é reflexo da qualidade das minhas emoções. As minhas emoções são reflexos das histórias que eu conto, dos significados que eu dou. Se a minha vida é o reflexo da qualidade dos meus significados, e lá na minha infância eu defini que a minha mãe cobrar de mim um resultado na prova, se lá na minha infância eu defini que a minha mãe não está presente emocionalmente, está mais preocupado com o trabalho do que comigo, está mais preocupado com a opinião do vizinho do que comigo. Se eu signifiquei isso como ela não me ama, isso me gerou esse vazio existencial, eu signifiquei isso. Se eu não agrado, se eu não sou a imagem, se eu não sou perfeito, se eu não sou aquela pessoa que a minha mãe e o meu pai esperam que eu seja, eu não sou amado, se eu signifiquei dessa forma, o que vai acontecer? As decisões que eu vou tomar vão estar relacionadas a esse significado. A qualidade dos meus significados é diretamente a qualidade do meu foco. Então, aquilo que eu interpreto gera o significado, que gera a minha emoção, que gera a minha vida. Se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que mudar os meus significados, a forma como eu significo. Então, eu preciso fazer as pazes com esse passado. Eu preciso olhar para o meu passado, olhar para essas situações que me fizeram acreditar que eu não sou bom o suficiente ou que eu tenho que viver o que os outros esperam, que eu tenho que vestir uma máscara para eu ser feliz, que eu tenho que fazer o que as outras pessoas esperam de mim para que eu possa ter uma vida melhor, para aí sim eu conseguir superar isso. Então, primeira coisa, eu preciso fazer as pazes com o meu passado, se eu quero superar essa necessidade de agradar. Segunda coisa que eu preciso fazer, você precisa parar de julgar os outros. Para de querer mudar o seu marido, querer mudar a sua esposa. Para de querer que os seus amigos façam o que você acha que eles deveriam fazer. Para de querer que os seus filhos sejam como você acha que ele deveria ser. Para de querer que as outras pessoas se adequem à sua visão de mundo. Sabe por que eu sei que você faz isso? Porque só quem julga se preocupa com o julgamento dos outros. Eu só me preocupo com aquilo que eu faço, com o mundo que eu vejo. Meu mundo, o mundo que eu vejo é reflexo do que eu acredito. Eu só acredito que eu vou ser julgado do que eu julgo. O mundo que você vê, as coisas que você enxerga, aquilo que você faz, está diretamente relacionado àquilo que você acredita. Tudo o que você faz é o que você tem medo que as pessoas façam com você. Louco isso, né? Se eu quero parar de me preocupar com o julgamento dos outros, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de querer ajustar as pessoas à minha visão de mundo. A minha forma de enxergar o mundo não é a sua forma de enxergar o mundo. Cada um de nós construímos um padrão emocional, construímos uma programação e enxergamos o mundo perante essa visão da nossa programação. Se eu espero que o outro seja perfeito, é porque eu acho que eu tenho que ser perfeito. Se você quer ter resultados, se você quer criar o seu negócio digital, se você quer ser um freestyler e ter liberdade, para de julgar os outros. Vive a sua vida. Esquece a vida dos outros. Faz o seu. Influencia pelos seus resultados. Influencia pelo seu comportamento. Mexa naquilo que está no seu controle. Porque se você tenta controlar o ambiente, se você tenta controlar os outros, a única coisa que você vai fazer é se sobrecarregar e viver parado. Para de julgar as outras pessoas. Se você quer que elas sejam diferentes, se você quer que elas mudem, mude você. Seja você o exemplo de pessoa que você quer que as outras pessoas sejam. Para eu parar com isso, a terceira coisa que eu preciso fazer é sair do papel da criança.
eu preciso sair do papel da criança. Mata a criança. Não editem. Não editem para parecer que eu estou querendo assassinar criancinhas, tá? Mata a criança. Mata a sua criança interior. Para de viver como a criança. Quem que é a criança, gente? A criança é aquela que é vítima da situação, que depende dos outros, que para ir no banheiro depende do pai aprovar, da mãe ajudar, para comer precisa de ajuda. A criança é aquela que vive à mercê do mundo, que espera que os pais façam algo para ela, que os pais aprovem o seu comportamento, que os amigos aprovem o seu comportamento, que o governo ajude e oriente. É aquela pessoa que para trabalhar ou ficar em casa, precisa que o governo determine que ela tem que trabalhar ou ficar em casa. Cara, você já é um adulto. Você sabe o que é certo e errado para você. Pelo menos deveria saber, né? Deveria. Então, você precisa saber, ou você precisa sair do papel da criança. Para de esperar o amor das outras pessoas, o reconhecimento das outras pessoas. Tira a nossa liberdade é a necessidade de parecer algo. Parecer que eu sou bem-sucedido, e aí eu gasto horrores, aí eu compro o carrão, que eu uso uma vez na semana. A qualidade da minha vida é reflexo da qualidade das minhas emoções. As minhas emoções são reflexo da qualidade das minhas histórias, dos meus significados. Os meus significados são reflexos da qualidade do meu foco. Por que vêm esses pensamentos? Porque o meu foco está no que vai dar errado. Meu foco está no problema. O meu foco está buscando justificativas para não fazer. Se eu quero mudar essa história, eu preciso mudar o meu foco. Se ao invés de pensar, eu tive uma ideia, se ao invés de pensar no que pode dar errado, eu pensar por que eu quero que dê certo, a construção, a minha mente, gente, vamos entender, a nossa mente é um computador poderoso. E como tal, ela responde à programação que a gente coloca, aos comandos do seu usuário. Se eu clicar para abrir o Word, vai abrir o Excel? Não. Vai abrir o Word. Se está abrindo pensamentos negativos, é porque você está dando comandos negativos. Se eu quero dar comandos positivos, ou seja, eu quero ser um empreendedor digital, eu quero ser freestyler, eu quero que a minha vida seja incrível, eu quero ter liberdade, eu quero morar onde eu quiser, eu quero ganhar bem, eu quero não ter que me preocupar com hora. Mantenha isso na mente. Se você mantém os seus objetivos na mente, o pensamento que vem é pensamento bom. Não vem quando você começa a reclamar. Quando eu começo a reclamar que não está dando certo, quando eu começo a reclamar que meu dia está um saco, quando eu começo a reclamar que as coisas não estão funcionando, o que acontece? Quando eu reclamo, eu estou dando um comando. Mande-me mais disso. Reclamar, pedir de novo. Quando eu reclamo que o meu marido não me apoia eu entrar para o digital, ou a minha esposa não quer que eu empreenda, e eu começo a reclamar, o que vai acontecer? O meu cérebro vai buscar na minha base de histórias motivos para que eu não faça. Como é que eu inverto isso, Fagner? Agradeça. Agradeça por ter pessoas dispostas a te ensinar, a te mostrar o caminho. Agradeça por poder empreender. Agradeça por ter um computador, um celular. Agradeça todos aqueles que possibilitam que você tenha acesso ao conhecimento. Quando você se coloca em posição de gratidão, automaticamente você inverte esse ciclo. Você sai do ciclo de reclamar, do ciclo negativo, de foco no problema, e vai para o ciclo positivo, de foco na solução. Fagner, o que isso tem a ver com marketing digital? Tudo. Sabe por quê? Se você não aprendeu ainda, se você não está entrando em campo, se você não está fazendo, é porque existe alguma trava aí. Porque gente ensinando marketing digital existe desde 2007. Mas, por algum motivo, você só se abriu para isso agora. E por que você só se abriu para isso agora? Porque antes,
Você podia achar, mas o que os outros vão pensar se eu começar a trabalhar na internet? Eu caí num golpe, eu sou idiota. Não é assim? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei em 2012, galera. Eu era servidor público concursado. Imagina o quanto não falaram para mim. Você é doido, moço? Tá doido? Você tem uma vida ganha. Gente, marketing digital é só a ferramenta, é só o canal, não é a resposta. Eu tenho um vídeo no meu YouTube que fala: o marketing digital não vai te deixar rico. Não vai. Se você veio na expectativa de que ele vai te deixar rico, não vai. O que vai te deixar rico é você, é os seus comportamentos, é a forma como você enxerga o mundo, é a forma como você enxerga o seu potencial. Você pode ter a melhor estratégia de marketing. Eu posso te ensinar tudo detalhadamente. Você pode ir lá e fazer o fórmula de lançamento, os segredos da audiência, o imã de seguidores, todos os treinamentos da face da terra de marketing digital. Que se você não acreditar em você, se você não parar de se importar com os outros, se você não corrigir o que está aqui dentro, não vai servir para nada. Bom, então, se eu quero mudar, eu mudo o foco. O que não adianta você fazer? Não adianta você procurar mais um curso de marketing digital. Não adianta você procurar uma nova estratégia, um novo pulo do gato. Não adianta você se esconder. Não, eu vou me esconder, eu não vou falar para ninguém que eu tô querendo mexer na internet. Que assim ninguém joga balde de água fria nos meus planos. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Você tem que resolver. E não adianta você ceder à opinião dos outros. Viver a vida que os outros querem que você viva. Porque você vai continuar infeliz o resto da sua vida. Ponto. Fagner, o que eu faço então? Faça as pazes com o seu passado. Você só vai conseguir viver no presente quando o passado deixar de ser importante. Quando você deixar de querer entender o porquê de tudo que aconteceu, quando você deixar de querer agradar todo mundo e assumir que tudo foi perfeito do jeito que foi. Eu querer que as coisas aconteçam do meu jeito não vai mudar. A única coisa que eu controlo é o processo. Eu só controlo o processo, eu não controlo a imagem que as outras pessoas têm de mim. Porque o que elas têm de mim não é o que eu sou. A imagem que elas têm de mim não é o que eu sou de fato. A imagem que elas têm de mim é um reflexo delas, da forma como elas se enxergam. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com quem eu sou. Você precisa se amar incondicionalmente. Quando você sentir que você está nesse ciclo, de querendo aprovação, Fagner, eu quero aprovação. O que eu faço? Eu olho para mim e pergunto: quem está aí? É a criança ou é o adulto? Se eu chego à conclusão, e normalmente é a criança, 99,99999% das vezes é a criança. Se eu paro nesse momento em que eu estou nesse espiral de pensando tudo de ruim que já aconteceu, tudo de ruim que pode acontecer, estou voltando no meu passado, eu pergunto: quem está aí? É a criança que é refém das circunstâncias, que é refém dos outros, que depende de aceitação, ou é o adulto que sabe que a minha vida é reflexo das minhas decisões e que se eu estou aqui, eu tomei decisões que me colocaram aqui. E aí você pergunta isso, depois você se pergunta: e como o adulto agiria nessa situação? E se você nesse momento não paga nem as suas próprias contas, eu não preciso nem dizer que você está no papel da criança, né? Quem não paga a conta é a criança. Sinto te dizer. Se eu quero ser um freesider, eu tenho que parar de me importar com o que os outros vão pensar. Ponto. Porque me importar vai fazer com que eu viva preso numa imagem que eu construo de mim mesmo, baseada no que eu acho que os outros querem que eu seja. Ponto. Até mais.